Olá a todos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para tratar de um assunto que muito me incomodou, né? E que eu já estava querendo fazer esse vídeo já há algum tempo, mas não tinha tido oportunidade e agora me surgiu. Porque hoje eu acessei o Facebook e um dos compadres lá do grupo do Fiat 147 Brasil postou uma matéria da revista Quatro Rodas, que também pertence ao grupo Veja, que envolve um 147 em situação polêmica, tá? Então eu resolvi fazer essa matéria, esse vídeo aqui, para poder tratar desse assunto, porque algumas coisas me incomodaram na época, não só por parte da matéria. Principalmente a matéria da revista Quatro Rodas eu não conhecia. Até porque eu não sou um leitor da revista Quatro Rodas. Eu prefiro a revista Auto Esporte. Eu acho que ela tem... eu gosto do conteúdo da revista Auto Esporte no quesito tratando do assunto automotivo. Né? Nada contra a revista Quatro Rodas, tem uns negócios legais, mas eu nunca fui um leitor assim, então eu não tomei ciência dessa reportagem da revista Quatro Rodas, tá? Foi essa aqui. Bom, primeiramente eu quero falar da matéria mais recente, que foi a que me incomodou mais, que foi a matéria da revista Veja São Paulo. A revista Veja São Paulo, do dia 9 de novembro de 2013, publicou uma matéria que incomodou demais os proprietários e integrantes do grupo do Fiat 147. Por quê? Foi uma matéria muito mal elaborada e que teve um vídeo bastante tendencioso. O que acontece? Qual era o foco da matéria? O foco da matéria era tratar sobre a questão de carros velhos que andam pelas ruas da cidade de São Paulo e não são importunados pelas autoridades. Quando se fala em carro velho, não está se falando em veículos que tenham 25, 30 anos ou mais. Estamos falando de veículos, às vezes até novos, com pouca vida útil, mas que estão caindo aos pedaços. Por exemplo, Palio com lanterna queimada, para-choque quebrado, Gol com faltando vidro, Corsa, que não é um veículo tão velho apesar de ser fora de linha, Celta, veículos que andam todos em situações de pneu careca, escapamento estragado, alta emissão de CO2, motor desregulado, uma série de problemas que com certeza coloca em risco, direto ou indiretamente, a vida de todas as pessoas que estão ali naquele momento, transitando junto com aquela lata velha, aquele carro em péssimas condições. E isso não implica que seja necessariamente um carro de 25, 30 anos. Até porque esses veículos estão ficando difíceis de serem vistos nas ruas. Hoje, você não vê com tanta frequência Brasílias, Corséis, Chevette até sim, porque ele teve uma produção até um pouco maior. O Monza também teve, então você ainda vê uma quantidade um pouco mais elevada. Mas outros carros que tiveram uma produção já que há mais de 20 anos se findaram, você não vê com tanta frequência. Você vê pouco. E no cotidiano, os poucos que você vê rodando ou estão sendo usados como veículo do dia a dia, como é o caso do meu Fiat 147, que é um carro de uso do dia a dia, ou então você vê parado em alguma oficina, algum ferro velho, que é bem comum. Afinal de contas foi um modelo de carro, assim como o Fusca e outros, que teve uma grande produção. Então é comum você ver. Mas isso não quer dizer que eles sejam realmente o problema da questão.
Então a revista Veja ficou, o vídeo principalmente, que levou 3 minutos, ficou muito tendencioso. Porque o repórter só criticava o veículo que ele estava andando, mas em momento algum ele mostrou um veículo, por exemplo, de 10 anos de uso, em péssimas condições, rodando, carregando uma família muitas vezes, em plena Marginal Pinheiros, ou Marginal Tietê, ou sei lá onde, lá em São Paulo. Como eu já vi aqui na capital do Brasil, na capital da República, eu já vi aqui rodando em rodovia, tá? Eu já vi aqui Uno, entupido de gente caindo aos pedaços, Celta, Ford Ka. São carros relativamente atuais, que ainda estão em produção, em sua maioria. Mas que mostra duas coisas. Primeiro, que carro no Brasil custa caro, custa mais do que vale quando novo, e vale cada vez menos que o tempo passa depois de usado. Não tem valor de revenda. É caro para comprar e ruim para vender. A grande maioria dos carros hoje são assim. Quando eu falo ruim para vender, é porque você tem uma perda muito grande com o passar do tempo. Quanto mais tempo você fica com um veículo, por exemplo, vamos pegar aqui um Ford Fiesta modelo 2006-2007. Ele vale muito menos do que ele custava na época do lançamento, que ele estava sendo vendido zero na concessionária. Um Palio. Hoje você compra um Palio X, um Palio ED, dependendo, por menos de 10 mil reais. Um carro aí ano 2001, por menos de 10 mil reais. Você compra um Santana, por exemplo, Santana, um sedã muito apreciado da Volkswagen. Você compra hoje um Santana aí 2000, 96, bem menos que 10 mil reais. Então, esses carros viram atrativo para quem sofre com a ineficiência do transporte público nas grandes cidades. Então o cara junta um troquinho, vai ali e compra um carro, mas não adianta você comprar um carro barato. Você tem que manter, você precisa fazer manutenção regular, você precisa, tem todo um ritual para que esse carro tenha todas as condições de rodar com segurança para você e para os demais que estão ali na via. Muitas pessoas não têm condições de cuidar de um carro, mas por questão de necessidade mantém um carro. Aí a gente vê cena desse naipe, carros caindo aos pedaços por aí. Então eu achei muito negativo colocar como representante desse problema, que é um problema crônico e atual das grandes cidades brasileiras, não só de São Paulo, um carro com 25, 30 anos como esse aqui, que é raro de se ver nas ruas. A mesma coisa aconteceu com a matéria da revista Quatro Rodas. Então isso incomodou muito, muito, e aí eu estou fazendo esse vídeo. Na época que saiu a reportagem da revista Veja São Paulo, perdão, nós fizemos uma análise e eu publiquei esse post aqui no blog que eu mantenho do Fiat 147. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. De tudo isso, um dos nossos companheiros lá, inclusive é um jovem rapaz, tá? Tem muita galerinha jovem aí que curte carro antigo
Lá no Clube do Fiat 147 tem gente lá, tem compadres nossos lá que vai fazer 18 anos agora, nem carteira ainda não tirou, e já rala para manter o seu exemplar porque gosta, tá? Então um dos nossos compadres conseguiu encontrar o repórter que fez a matéria da revista Veja, Maurício Xavier, e ele acabou dizendo que a gente teria um direito de resposta, já que nós nos sentimos incomodados com a forma como foi construída essa reportagem. A gente exigiu um direito de resposta. Ficamos contentes com isso, mas eu, como sou do ramo jornalístico, eu até comentei, falei, não vamos cantar a vitória antes da hora, porque eu sei como é que isso funciona. Fizemos a carta, tá? Nem sempre tudo sai. É só aquilo que realmente houver interesse da revista publicar, nem sempre tudo sai. A não ser que seja por ordem judicial, eles publicam cartas de resposta que eles querem, ou que seja vantajoso para eles. Os meios de comunicação fazem isso direto. Como nós não levamos a coisa para um patamar judicial nem nada disso, porque não precisava disso, nada. Nós apenas proprietários da marca, do carro, que fazemos parte de um grupo grande, nos sentimos assim incomodados com essas matérias e exigimos, né, buscamos o nosso direito de resposta. Tudo bem. O senhor Maurício Xavier disse que poderíamos usar esse espaço destinado de carta ao leitor, que ia sair na edição seguinte da revista Veja. Ok. Desse contato nós fizemos uma carta. O Leonardo Bucingi escreveu, que mandou e que finalizou com a nossa colaboração, tem participação dela também, né? E a carta foi a seguinte: senhores, o Fiat 147 Clube do Brasil expressa por meio desta seu total descontentamento com a matéria realizada pelo senhor Maurício Xavier na edição 2347 da revista Veja São Paulo. A louvável iniciativa de criticar o falho sistema de fiscalização veicular na cidade de São Paulo transformou-se em um vídeo tendencioso, onde simplesmente são feitas críticas ao veículo utilizado, sem ao menos deixar claro ao leitor telespectador os motivos básicos que pudessem impedir a circulação do modelo utilizado e de qualquer outro veículo que pudesse ilustrar a reportagem. Problemas esses como segurança, sinalização, entre outros, tá? Colocando em dúvida inclusive a veracidade das informações explícitas pelo repórter no vídeo em questão. E mais, durante pouco mais de 6 minutos de imagem, o senhor Maurício se limita a citar exemplos de problemas crônicos do modelo utilizado. Problemas estes que representavam falhas na produção do modelo do Fiat 147, mas que jamais impediram a sua circulação, uma vez que os veículos já saíram de fábrica com esses probleminhas. Ok? A circulação do carro foi garantida por lei tranquilamente, foi um carro que teve uma boa aceitação de mercado na época, que foi muito comercializado. Tá? O principal problema que esse carro tinha, na verdade, era só o câmbio, que era meio chato para engatar marcha. Eu tenho meu câmbio original e eu sei disso. Isso aí não é novidade para quem tem Fiat, que eu já tenho Fiat 157. Continuando, por fim, reiteramos o descontentamento com a forma como a reportagem foi conduzida, desviando o foco principal, repito, louvável, em detrimento à destruição da imagem de um dos carros mais representativos da história da indústria automobilística brasileira. Uma vez que o modelo 147 foi o primeiro veículo da Fiat com fabricação no Brasil, o primeiro veículo a ter versões derivadas como picape de pequeno porte, né, que foi o que introduziu essa onda de pequenas caminhonetas que não se tinha, você tinha só caminhonetes grandes, né? Até então, as versões furgoneta, que também não se tinha, tá? Você tinha só os furgões, as vans, a versão sedã e a versão hatch. E posteriormente
também foi o primeiro veículo produzido em série com motor totalmente movido a etanol. Tá? Foi um marco. Foi graças a ele, ao 147, que fez com que as outras montadoras levassem a sério o projeto da motorização movida a etanol. Bom, essa carta não foi publicada em nenhuma edição da revista Veja. Ao contrário disso, na edição seguinte da revista Veja São Paulo, foi publicada uma carta de algum leitor defendendo a reportagem. E ponto final. Aí, como eu disse no começo do vídeo, eu hoje vendo no Facebook, fiquei sabendo desta reportagem aqui da revista Quatro Rodas, que também, em 2004, pegou um Fiat 147 pior. Vejam bem a diferença. Olha a situação desse Fiat 147, usado pela revista Quatro Rodas, e olhem bem a situação do Fiat 147 utilizado pela revista Veja São Paulo. O objetivo da matéria também em 2004 era mostrar um problema crônico que nós temos, que é a circulação de veículos em péssimo estado de conservação, como eu já falei aqui anteriormente. A revista Quatro Rodas andou 300 km com o carro caindo aos pedaços com documentação irregular. Ele integra uma assombrosa frota que varia de 30% a 70% dos veículos que rodam nas grandes cidades brasileiras. Pessoal, isso não quer dizer que desses 30% a 70% de veículos que são mencionados aqui por esses dados colhidos em 2004, que sejam carros como Fiat 147, Brasília, Corcel, V-Maguete, Dodge Polara, enfim, outros carros daquela época em que o 147 foi produzido. Aí aqui a matéria vem falando, falando o veículo, se é que podemos considerá-lo um veículo, tinha os faróis caindo e nenhuma luz de freio, motor rateando, escapamento expelindo uma nuvem negra de óleo queimado a cada acelerada, suspensão ruim. Ou seja, pegaram um Fiat 147 que demandava de manutenção e simplesmente rodaram com ele caindo aos pedaços. Agora eu pergunto, por que não pegaram um Gol geração 3? Que tem aquele famoso painel interior de plástico que quebra à toa. Que eu tive um professor na minha faculdade que ele tinha um Gol G3, que o filho dele precisou dar uma freada brusca por causa de um motorista bêbado descendo para o Lago Norte num sábado, para não causar um acidente, e o colega que estava com ele meteu o joelho no porta-luva do Gol, quebrou, teve que trocar a parte do lado do passageiro do painel, teve que trocar tudo, quebrou tudo, porque é um plástico, é feito com a qualidade duvidosa. Por que não pegaram um carro desse, com a qualidade baixa dessa, e fizeram essa reportagem aqui? Isso aqui faz com que as pessoas denigram ainda mais sem conhecer. Isso aqui faz com que as pessoas pensem que isso daqui é lata velha. Não. Espera aí um pouquinho. Eu vou acessar aqui
Só para vocês verem, eu faço questão. Eu vou procurar aqui. Deixa eu ver se eu localizo aqui alguma imagem aqui de sucata. Bom, não tem. Deixa eu ver se eu acho do palio aqui. Antes que os APZ venham me xingar. Deixa eu ver se eu acho do palio aqui. Estou pesquisando diretamente assim, para que a gente possa ter uma percepção melhor. Deixa eu ver aqui se eu localizo. Não, também mostra os veículos acidentados. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu localizo. Eu queria pegar um que estivesse rodando, não um que tivesse encostado, para que vocês possam tá vendo do que eu tô falando. Deixa eu ver se eu localizo algum carro velho aqui. Tá, eu vou. Tudo bem. Vão me xingar embaixo, vão dizer que isso aqui não tem nada a ver. Tem. Eu vou sair aqui fora uma hora, aqui na minha rua, e vou fotografar alguns carros que tem por aqui, da galera que trabalha aqui na construção de casas aqui em volta. Que aí eu acho que depois eu posto aí, que fica mais fácil de vocês tomar cuidado ao vir criticar. Esse aqui é um veículo sem manutenção nenhuma e roda. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Eu não venho me criticar dizendo que você está usando matéria de carro abandonado, carro que está escangalhado. Roda. Eu sei de um Fox preto que anda por aqui. Eu acho que o cara capotou o Fox, não teve dinheiro para arrumar. O carro anda todo escangalhado, anda todo santo dia. Uma hora eu vou fotografar esse carro, eu vou filmar esse carro para que vocês vejam. Só para vocês verem do que eu estou falando. Bom, deixa pra lá. Vamos voltar aqui ao foco. Então a matéria da revista Quatro Rodas também usou esse carro para poder tratar desse assunto dessa forma. Aí aqui fala impunidade. A frota de carros fantasmas tornou-se um problema nacional. Em alguns locais, como o Rio de Janeiro, os carros não licenciados já representam maioria do total, isso em 2004, hein, gente? 3,5 milhões de veículos registrados no estado, nada menos que 77% não tinham documentação em dia até julho deste ano. Duas coisas a falar aí. Primeiro, não quer dizer que sejam carros de 25, 30 anos. Aliás, são minoria. Que estão rodando são minoria. Porque esses carros aí, a maioria está em ferro velho. Ou oficina mecânica lá, encostado lá. É minoria. Você vê muito Palio, você vê muito Gol, você vê Corsa, você vê Celta, você vê Ford Ka, você vê Ford Fiesta, você vê Peugeot 106, Peugeot 206. Você vê muito desses carros rodando tranquilamente na rua. Documentação enrolada, multa até Deus sabe lá onde. Tem carro que está com multa que às vezes nem compensa, porque já passou o valor de revenda do carro. Está rodando.
Agora, por que esse problema existe? Porque não existe uma política eficiente do nosso governo e dos nossos departamentos nacionais e estaduais de trânsito para lidar com esta situação. Questão problemática número 1. Não há mais espaço suficiente para alocar tanto veículo. Questão problemática número 2. É carro demais. Problema demais. Como lidar com isso? Vindo de Brasília para Valparaíso, tem um posto da Polícia Rodoviária Federal que simboliza o quilômetro zero da BR-040, onde ela começa. Tem um pátio ao lado, no sentido Valparaíso, que deve ter aproximadamente, eu nunca pesquisei, eu não consegui achar informação precisa, mas eu imagino pelo que eu já vi, inclusive pelo Google Earth, deve ter aproximadamente uns 1000 veículos ali, de tudo quanto é tipo. Largado no tempo, no relento, servindo de criatório de mosquito e virando problema para a sociedade como um todo. Quer um exemplo mais grave? Entre Valparaíso e Lusiânia, depois da entrada da cidade ocidental, no sentido Brasília, para quem está vindo no sentido Brasília, antes da cidade ocidental, antes da Boom de Alimentos, tem um bairro lá de Lusiânia, onde fica localizada uma das delegacias da cidade, um dos CIOPs. Não é brincadeira. Tem uma pilha de carro velho amontoado na beira da rodovia, armazenado de qualquer jeito, sem nenhum cuidado. Aquilo ali é um criatório de mosquito da dengue sem precedente. Se não cuidar, vai ter epidemia, porque esse tipo de lugar é um perigo. Então falta uma política eficiente dos órgãos de trânsito nacionais, estaduais, municipais. Falta uma importância maior do governo federal, estadual e municipal para tratar desta questão. Por exemplo, tem muito carro que vai apreendido para pátio que tem total condição de voltar a rodar. Poderia tranquilamente ser leiloado. Podia-se ter uma política eficiente nesse país que resolvesse essa questão. Um exemplo que poderia ser adotado: o carro é apreendido. O proprietário do veículo tem de 15 a 30 dias para regularizar a situação do seu veículo. Depois desse período de 30 dias, o governo passa a ser o responsável por aqueles veículos. É feita uma última convocação. O proprietário não apareceu para resolver a situação junto à polícia, ao órgão de trânsito. Os veículos são catalogados, separados por servíveis e inservíveis e devidamente leiloados. Muito carro hoje não tem condição de voltar para as ruas. O destino desses carros são ferro velhos. Não há uma política de lidar com sucata nesse país. O governo tinha que criar um projeto também que valorasse esse tipo de coisa. Não adianta eu esvaziar o pátio do Detran
despachando essas sucatas para os ferro velho, se os próprios ferro velhos também não têm mais condição de abrigar isso tudo? O certo seria criar centros de triagem. Aquilo que fosse peça reaproveitável tem uma destinação, ou seja, lojas especializadas em venda e comercialização de peças usadas. Aquilo que tem potencial de reciclagem seria responsabilidade de empresas que tratassem da questão de reciclagem de metal. E assim a gente conseguiria resolver um problema crônico no nosso país, que é pátios lotados, que faz com que a fiscalização vire as costas para um problema grave, e veículos em péssimas condições, com documentação atrasada e manutenção ineficiente, fiquem circulando pelas nossas vias, colocando em risco todas as pessoas que nela estão naquele momento. O culpado disso é o governo. Não é um Fiat 147 de 25, 30 anos, um Fusca, ou uma Brasília, ou uma Variant, ou quem quer que seja. Carro não é o problema. É a falta de política pública eficiente nesse país para lidar com estas questões. Aqui em Valparaíso, se você for no CIOPS, eles já pegaram até uma área do lado, que é um terreno baldio. Já está cheio de veículo lá. E se vocês acham que lá tem Fiat 147, Brasília e Fusquinha, é o que não tem. Tem Palio, tem Gol, tem Peugeot, tem caminhonete, tem S10, tem até Frontier, tem lá. Jogada lá de qualquer jeito. Se você for no quartel da Polícia Militar aqui em Valparaíso, a mesma situação, cheio de carro velho. A nossa política é muito atrasada para resolver o problema. Enquanto isso vira um estorvo. E prejudica a população. Então não é o Fiat 147 que roda numa rua até hoje que é culpado. Não é eu pegar um Fiat 147 que estava parado na oficina mecânica em péssimas condições de conservação e sair para uma rua por aí fazendo matéria falando dessa questão que vai resolver o problema. Ele não é o Fiat 147 não é o culpado. O culpado é o governo. Um carro desse você não vê todos os dias nas ruas. Carros mais novos tem aos montes. E esses é que preocupam. Porque de uns tempos para cá, a qualidade de produção dos veículos caíram muito. Você vê um carro desse aí de 25, 30 anos. O meu tem 32 anos, vai fazer 33 ano que vem. Rodando no dia a dia. Não bate nada, não fuma, não tá alinhadinho, anda muito bem, faz 14, 15 km por litro na cidade, com câmbio precisando de uma pequena troca aí, porque já está muito usado. Eu já estou providenciando isso, tanto que o carro está parado, porque eu sei que eu rodar com o meu carro numa rodovia com câmbio ruim, igual está o dele,
eu estou colocando em risco a mim, a minha noiva, a minha enteada e as outras pessoas que estão ali à minha volta. Então o carro está hoje devidamente parado, passando por esse período de manutenção adequada, porque é um carro que vai fazer 33 anos. Agora você pega um carro desse mais novo, que com 3, 4 anos o porta-luvas já não fecha direito, os detalhes internos já estão rachando porque é tudo plástico. Uma pancadinha qualquer que você dá num painel de um carro desse de hoje em dia quebra à toa. Então não se tem mais aquela qualidade que se tinha antigamente quando se faziam verdadeiramente carros. Que se priorizava o acabamento, se priorizava a qualidade das peças. Então precisa ter uma política. Não adianta eu pegar um Fiat 147 que estava encostado numa oficina qualquer e sair por aí mostrando a impunidade, porque não é essa a realidade do fato. Agora pega um Palio 2001 com pintura queimada caindo aos pedaços. Tem muito por aí. Os caras batem o carro, não tem dinheiro para arrumar o para-choque, fica andando com o carro com o para-choque batido, quebrado. Uma peça daquela solta no meio de um trânsito desse aí, uma pessoa leva um susto porque soltou uma peça dessa, causa um acidente. E aí? Ah, isso não é carro velho. É carro velho sim. Carro velho é carro detonado, que não tem manutenção, que o dono não cuida, que está ali caindo aos pedaços, que está com pneu careca, que está sem luz, que ninguém está nem aí. O cara está usando, surrando, o carro está se acabando e continua usando e foda-se. E isso é carro velho. Não importa se é um Palio, se é um Gol, se é um Corsa, se é um Peugeot, se é um Renault, se é o que quer que seja. Eu já vi até Mercedes da década de 90 rodando aqui em Brasília, caindo aos pedaços. O cara deve ter comprado isso num leilão qualquer e não teve dinheiro para manter, tá lá andando aos cangalhos. E aí? Então essas matérias me incomodaram muito. Eu achei por juiz fazer esse vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar nesse vídeo. Nós precisamos sim exigir do governo que dê atenção para esse tipo de coisa, porque isso é uma situação grave, que põe em risco diariamente, principalmente no horário de grandes movimentos, os horários de pico, a vida de todos que estão em volta daquela lata velha. Também devemos exigir o nosso direito de resposta e de mostrar que lata velha não é Fiat 147. Lata velha é qualquer carro, independente do ano, que esteja rodando numa rua caindo aos pedaços, sem condições mínimas de segurança para estar trafegando. É isso. Quem gostou, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Se quiser, deixe em comentários aí abaixo. Eu só peço, por favor, que não usem palavrão. Se quiser discordar, não tem problema. Os que concordam, beleza. Mas, por favor, não usem esse espaço de comentários aí para ficar dizendo palavrão e ficar falando asneira sem conhecimento. Não façam comentário sem embasamento, por favor. Porque senão virou uma bagunça. Tem gente que não gosta, não conhece, e por algum motivo não gosta, sei lá o que acontece, mas tem o prazer de vir aqui comentar, xingar, denegrir, agredir. Não façam isso. Comentem com responsabilidade. Podem colocar suas opiniões, mas sejam concisos. Não tem problema nenhum quem discorde.
ou concorde. Vamos dialogar, mas não vamos banalizar. Só assim a gente vai fazer um país melhor. Falou? Fui!